Acho que esta é uma das partes mais difíceis. Bom dia, irmãos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui convosco e poder partilhar um pouco da Palavra de Deus e daquilo que Ele nos tem para mostrar esta manhã. Antes de iniciarmos, vamos orar para que o Senhor possa ser Ele a falar e possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos agora neste momento, Senhor, nos entregarmos nas Tuas mãos, Senhor, e que sejas Tu a falar por nós, Senhor, que nos ajudes nesta manhã também ouvirmos a Tua mensagem, Senhor. Te queremos dar graças, Senhor, porque és Tu que sustentas a Tua obra, Pai, e mais do que nunca, Senhor, queremos mesmo estar nas Tuas mãos, Senhor, e que Tu nos uses como Tu assim entenderes, Senhor, dentro das nossas fraquezas, Senhor, dentro daquilo que não somos capazes, Senhor. E às vezes olhamos para montanhas tão grandes, Senhor, e olhamos para o lado precipícios, Senhor, mas Tu operas, Senhor, e quando és Tu, Senhor, Tu crias caminhos onde aos olhos dos homens, Senhor, é quase impossível, mas Tu abres caminhos, Senhor, Tu, Pai, fendas o mar ao meio, Senhor, e nós Te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, e Te damos graças mais uma vez por esta manhã estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e que Tu cuides de cada filho Teu aqui, Senhor. As lutas são muitas, Senhor. Sabemos que cada alma aqui, Senhor, tem as suas tremendas lutas, Senhor, e tem as suas alegrias também, Senhor, e que tanto as lutas como as alegrias, Senhor, possam ser postas aos Teus pés, Senhor, e diariamente, Senhor, vivermos em oração, com súplicas e com graça, Senhor, por aquilo que Tu nos tens dado. Te agradecemos mais uma vez, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta manhã eu queria partilhar convosco algo que se tem falado muito, já acho que é um dos assuntos que se tem falado mais vezes, e geralmente quando nós pensamos em algum pensamento acerca da Palavra de Deus, a tendência é não sermos repetitivos, mas acho que este assunto, por muito que possamos repetir, acabamos por nunca ficar nitidamente esclarecidos acerca desta área. E eu queria vos falar um pouco em relação à diferença entre a minha vontade e a vontade de Deus. Tem sido uma luta, e é uma luta muito cedo, desde os nossos jovens, muito cedo, perceberem qual é a vontade deles e qual é a vontade de Deus. Os mais velhos, a mesma coisa. E há esta luta, é uma luta muito grande que se tem, de podermos entender, e muitos há que vivem à procura da vontade de Deus, outros querem estar no centro da vontade de Deus, mas afinal o que é isto? E eu esta manhã queria falar um pouco acerca desta situação, que é algo que atormenta muitas vidas e que nós diariamente nos confrontamos e queremos verdadeiramente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Uma vez foi pedido no infantário a uns meninos que isto para vocês mais ou menos perceberem onde é que eu quero chegar e que o Senhor me ajude a ser claro. Como a minha Raquel diz, pai, tens que ser explícito. Ela gosta muito dessa palavra, do explícito, e então volta e meia ela diz-me isso. E que o Senhor me ajude. E então, nesse infantário foi pedido aos meninos, às crianças, que fizessem um desenho acerca da família, que era a família. E muitos das crianças, uns desenhavam o pai e a mãe, geralmente o pai um bocadinho mais gordo, né? E a mãe com os cabelos compridos, e os manos, e outros. Os desenhos eram diversos. E houve um menino que fez 3 bolinhas, lá está, uma bolinha maior, que era o pai, depois a mãe, e depois uma bolinha mais pequenina, e depois em toda a volta, num círculo, fez uma bola grande e sublinhou essa bola. E a professora achou estranho, achou esquisito o desenho, né? 3 bolinhas, era o pai, a mãe e ele, e depois uma bola grande, com eles no meio, e essa bola bem delineada. E quando a professora perguntou o significado do desenho, e o menino disse que a família era aquela bola grande, onde o pai, a mãe e ele estariam no meio. Essa bola grande era a família. Esta manhã o que eu vos quero dizer, irmãos, é assim, o texto com que eu me vou basear é Romanos 12, o capítulo 12, na carta aos Romanos 12, versículo 1 e 2.
Nós hoje, a dispensação atual em que nós vivemos, que é a dispensação da graça, é uma dispensação diferente que era a dispensação em que o governo com que Deus governava o povo de Israel. E nós, ao longo da história, vemos que o povo de Israel, quando nós lemos a palavra de Deus, eu estou a dizer isso para nós estarmos cientes do que é que nós hoje temos nas mãos. Que glória tão grande, que riqueza tão grande nós hoje temos nas mãos, e a diferença que é entre nós hoje, Igreja, Corpo de Cristo, e o que era a nação de Israel. A nação de Israel, e nós podemos ler no Antigo Testamento, muitas das vezes eles procurarem fazer a vontade de Deus. Porque assim, quando eles não faziam essa vontade de Deus, Deus afastava-se. Porquê? Porque a iniquidade deles era tão grande e era assim que as coisas aconteciam. Nós vemos eles perderem batalhas porque o Senhor não esteve com eles, porque havia pecado no meio deles, havia algo que não estava bem e o Senhor retirava-se. E vemos constantemente os salmistas procurarem a vontade de Deus. Hoje, como filhos de Deus, nós não temos que procurar a vontade de Deus. Nós temos que estar na vontade de Deus. É uma diferença muito grande entre procurar e estar. Nós podemos ler nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente nas epístolas dirigidas onde a revelação foi completa, foi manifesta, nós não vemos o Senhor dizer que o crente hoje tem que procurar a vontade de Deus. Nós vemos a vontade de Deus estabelecida. Cabe-nos a nós, como filhos de Deus, e esta riqueza enorme que nós temos, em que podemos estar na vontade de Deus. Porque Deus não nos afasta. Nós é que nos afastamos. Essa é que é a grande diferença. Nós é que nos afastamos do caminho do Senhor. Muitos crentes há que levam uma vida à procura, eu quero procurar a vontade de Deus, mas não estão na vontade de Deus, não vivem a vontade de Deus. Como é que alguém pode querer procurar a vontade de Deus não vivendo, não estando? E é um pouco acerca disso que o Senhor me ajude para que eu possa ser claro. É um pouco acerca disso que eu quero falar esta manhã, que é a diferença entre procurar e a diferença que é em estar na vontade de Deus. Uma das coisas fundamentais que nós temos de ter em mente é, se eu de facto quero estar na vontade de Deus, isso é um projeto de vida, irmãos. É um projeto de vida. Não é uma coisa que nós acordamos hoje de manhã e dizemos, eu hoje quero estar na vontade de Deus, mas amanhã já não. Amanhã eu quero fazer as coisas à minha maneira. E depois daqui a umas semanas, quando as coisas me correm mal, Senhor, ajuda-me a estar na tua vontade. Não é assim que funciona, irmãos. O estar na vontade de Deus é um projeto de vida. Queremos abraçar este projeto de vida? Porque vale a pena. Vale a pena este projeto de vida, que é estar na vontade de Deus. Uma das coisas que temos de ter cientes que é, eu quero abraçar este projeto de vida. Outra coisa é, estou disposto a ouvir Deus? Este projeto requer uma coisa fundamental, é estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, eu estou disposto a ouvir Deus e eu estou disposto a abraçar este projeto de vida, que é estar na vontade de Deus. Isto é a mesma coisa que alguém pode levar uma vida à procura de um tesouro. Pode levar uma vida à procura de um tesouro e nunca vai o encontrar. Outra coisa é a pessoa estar em cima do tesouro e usufruir desse tesouro. Nós hoje, como igreja, irmãos, nós estamos nesse tesouro. Nós vivemos esse tesouro. Então vamos usufruir dele. Mas para isso temos de estar dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Um projeto exige transformação. Estamos dispostos a ser transformados para que o Senhor possa levar a cabo esse projeto na nossa vida, que é estar na vontade de Deus? Que cada um de nós possa pensar nisso, irmãos. Eu estou disposto a ouvir Deus? Eu estou disposto a abraçar este projeto? Então, se eu estou disposto a abraçar este projeto e estou disposto a ouvir o que Deus tem para me dizer, então eu tenho que estar disposto a uma transformação. É essa transformação. Muitas das vezes, muitos crentes há que fazem confusão entre eu quero procurar a vontade de Deus, mas não vivendo Deus, não estando na vontade de Deus. Eu vou ler Romanos 12 e vamos perceber um pouco isto. Eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 2 eu vou ler numa outra versão que eu acho muito pertinente. E diz-nos assim a palavra de Deus. No capítulo 12, o versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos... agora vou ler então a outra versão, e diz assim, a outra versão, o versículo 2 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto desta versão. É nós podermos não nos moldarmos. Irmãos, há um processo. Essa transformação e esse projeto de vida, que é estar na vontade de Deus, exige de nós disciplina. Exige de nós uma concentração extrema. E a palavra de Deus, quando nos diz que nós devemos estar na vontade de Deus, estar na vontade de Deus não é algo, por exemplo, fazer o mal. Ainda foi ontem que eu falava com um irmão, e nós, para fazermos o mal, não precisamos de aprender, irmãos. Isso está em nós. Para fazermos o mal, é algo que nós nascemos com isso. Nós já vimos várias vezes, quando uma criança nasce logo com as mãos fechadas. Quando ele é bem pequenino, ele quer tudo para ele. O egoísmo. E vai crescendo. E se não for disciplinado, se não for corrigido. E connosco é igual, irmãos. O nosso crescimento espiritual precisa de ser corrigido. Deus, para nós podermos estar na vontade de Deus, nós temos que aprender. No Salmo 143 e no versículo 10, nós vemos que nós precisamos de aprender a estar na vontade de Deus. E o Senhor diz-nos isso. Salmo 143, versículo 10. O Senhor diz-nos assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me. Irmãos, para fazermos o mal, nós não precisamos de aprender. Mas para nós estarmos na vontade de Deus, nós precisamos de aprender. E Deus ensina-nos isso. Estamos dispostos a aprender, então temos que ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E aprendermos a estar na vontade de Deus requer ensino. Requer nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Já vamos falar um bocadinho acerca disso. Outra coisa muito importante, vamos abrir em Filipenses, na carta aos Filipenses. Não nos esqueçamos, ensino, precisamos de aprender, em primeiro lugar. É um projeto em que existe transformação, precisamos de aprender, e há outra coisa muito importante. Em Filipenses, no capítulo 2, na carta aos Filipenses, capítulo 2, e versículo 13, o Senhor diz-nos assim, o apóstolo Paulo aqui, preocupado, como é óbvio, com a igreja, lá está, ele diz assim, no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Outra coisa que nós temos que ter noção é de que nós temos que ser um campo aberto para o Senhor poder trabalhar. Porque é o Senhor que opera no querer, e nós vamos ler outra vez. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O Senhor não pode operar no coração de cada um de vocês, no meu coração, se eu não estiver disposto, e se eu não disser assim, Senhor, está aqui o meu coração, eu estou aqui, corrige-me e que sejas tu a operar em tudo, mas eu não posso limitar Deus. Irmãos, é muito difícil nós procurarmos a vontade de Deus e dizermos assim, Deus, é assim, esta área tu podes trabalhar, mas esta quem manda sou eu. Nesta área da minha vida, eu é que sei. Sabem o que é que vai acontecer, irmãos? Vão continuar a procurar. Vão continuar a procurar. Isso, uma coisa que nós temos de ter noção, Deus não obriga ninguém e Deus só trabalha quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos humilhamos aos pés de Deus. Quando nós na nossa vida dizemos logo, à partida, nós... Eu não sei se isto está a funcionar. Desculpa, Paulo, não sei. Agora está a acontecer, agora está. Tá? Deixa-me só.
Ok, não, foi bom. Nós temos de ter um campo aberto, irmãos. A nossa vida tem que ser um campo aberto, cheio de espinhos, com pedras enormes, com obstáculos. E nós dizemos, Senhor, eu não tenho capacidade para levantar estas pedras, eu não tenho capacidade para poder desbravar mato, isto está um emaranhado, mas está aqui, Senhor, que sejas Tu, porque eu quero estar na Tua vontade. Eu não quero procurar. Porque quando nós procuramos, irmãos, geralmente nós procuramos aquilo que nos agrada. Nós não procuramos aquilo que nos faz bem. Nós procuramos aquilo que nos agrada. É muito difícil nós tentarmos, com as nossas próprias forças, procurar aquilo que está mal na nossa vida. Sabem qual é a tendência? É nós fugirmos. A tendência quando nós não estamos bem, porque lá está. Isso nós não aprendemos. Isto está em nós. O mal está em nós. Então uma das coisas, e nós vemos no início, vemos logo no início, quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Qual foi a primeira atitude deles? Fugiram. Eles fugiram da presença de Deus. A tendência deles não foi ajoelharem-se e pedirem perdão a Deus. A tendência foi fugir, a seguir foi o quê? Culparam-se um ao outro. Ou seja, Adão disse, olha, foi a mulher que tu me deste, Eva culpou a serpente. E as coisas são assim. E nós não somos diferentes, irmãos. É por isso que o estar na vontade de Deus requer duas coisas da nossa parte. Não se esqueçam que é nós estarmos dispostos a ouvir, para aprender, porque nós precisamos de aprender, porque Deus ensina-nos. A seguir é nós termos um campo aberto, e nós vimos que Deus opera no querer e no efetuar. E mais, isso exige da nossa parte sobriedade. Exige nós estarmos sóbrios. Quem é que... Eu posso falar mais diretamente para o nosso irmão Carlos, que é militar, fuzileiro. Imaginem, em tempo de guerra, um soldado na sua gurita ou no seu posto de vigia, bêbado. É impossível ele conseguir ter os sentidos dele todos apurados. A palavra de Deus, vamos ler na primeira carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 5 e no versículo 6, o Senhor diz-nos assim. Vou ler o 5, depois o 6. No versículo 5 diz-nos assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Há duas coisas fundamentais, irmãos. Fundamentais. É sermos sóbrios e vigiarmos. Para aprender e para nós estarmos dispostos a ouvir Deus, nós temos que ser sóbrios. Sobriedade é uma característica que um crente tem que ter. O ser sóbrio é o quê? É uma pessoa não se deixar contaminar. É uma pessoa ter domínio próprio. Alguém que não é sóbrio, que bebe desenfreadamente, não tem domínio próprio. Não consegue ter controle. E quando nós lemos no capítulo 12 e no versículo 2, e quando nós lemos que, e a palavra de Deus diz-nos, e eu gosto desta versão, quando diz, não se deixem moldar com o padrão deste mundo, alguém que se deixe moldar pelos ensinamentos que o mundo tenta transmitir, deixa de ser sóbrio, irmãos. Passa a estar embriagado com teorias humanas que não nos levam a lado nenhum. Então, o deixar de ser sóbrio, nós pensamos que o caminho que nós estamos... Alguém que não é sóbrio, alguém que esteja embriagado, não tem noção do perigo. Não tem noção do perigo. E muitos de nós, às vezes, não temos noção do perigo dos passos que estamos a dar. Porque deixamos de ser sóbrios, irmãos, nas nossas atitudes. Porquê? Porque adaptamos para a nossa vida aquilo que o mundo nos transmite. Então, caminhamos por sítios pantanosos, perigosos, que, para além de nos prejudicarem a nós, estamos a prejudicar quem está ao nosso lado, e isso é muito grave. E nós podemos ver que
Há uma preocupação imensa do apóstolo Paulo e quando Deus revela quando Deus diz que nós de facto temos que ter esse cuidado, ele diz antes, porque nós somos filhos da luz, irmãos. Como é que nós, sendo filhos da luz, continuamos a praticar as mesmas coisas que os filhos das trevas? Quando o Senhor diz, olha, o tesouro está aqui, vocês estão em cima do tesouro, usem-no, está aqui. A revelação foi dada, por isso usem este tesouro, para que possam usufruir dele. O problema, irmãos, é quando muitas das vezes nós não usamos e tentamos procurar de outra maneira. Isso é muito complicado. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é vasta. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós não podemos dizer assim, não, mas lá está, o aprender, e Deus ensina. Não, mas eu estou na vontade de Deus, então eu já sei tudo. Eu já consigo, através da palavra de Deus, eu consigo perceber isto, perceber aquilo, tudo bem. Mas há que pôr em prática, irmãos. Nós vemos que a vontade de Deus, se nós estivermos uníssonos com Deus, se nós estivermos... Porque quem está afastado de Deus, quem se afasta, acaba por abraçar as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções, que lá está, que já nasceram connosco. E essas estão geralmente solidificadas nas nossas fraquezas. E quando o apóstolo diz que nós devemos, para além de estar sóbrios, e o estar sóbrio de facto é não nos deixarmos envolver, nem deixarmos nos moldar pelas coisas do mundo, mas deixarmos que seja Deus a moldar a nossa vida através da sua palavra, ele diz algo muito importante, é nós vigiarmos. E uma coisa está ligada à outra. O facto de nós vigiarmos é vigiarmos a nossa própria vida. É vigiarmos as nossas fraquezas. Para quê? Para quando nós nos afastamos de Deus, o que vem ao de cima é o quê? O que vem ao de cima é as coisas menos boas que nós temos. E infelizmente são as nossas fraquezas. O orgulho, o egoísmo, o ciúme, tanta coisa má. E isso é que vem ao de cima. Porque, irmãos, ainda há pouco foi dito isto. Na vida cristã não existem super-heróis. Na vida cristã, ou nós estamos perto de Deus para que possamos sentir isto, ou então vai ser complicado. Vai ser muito complicado viver uma felicidade plena. Quantos há, ainda foi ontem que eu vi alguém dizer isto, naquele programa de alta definição, alguém dizia que a felicidade são momentos. Que tristeza, irmãos! Nós somos filhos da luz, nós não devemos dizer que a felicidade são momentos. Se nós, na nossa vida, dizemos que a felicidade são momentos, então nós temos que pensar, eu se calhar não estou sóbrio, eu se calhar não tenho vigiado como devia vigiar. Porque a felicidade não são momentos, irmãos. Nós vemos o apóstolo Paulo. Porquê? Porque lá está. Porquê que as pessoas dizem que são momentos? Porque são baseadas nas circunstâncias em que nós vivemos. Se as circunstâncias são favoráveis, então eu tenho esse momento de felicidade. Se a circunstância não é favorável, então a minha vida está uma desgraça. O apóstolo Paulo não era isso. Nós vemos homens de Deus. Nós vemos José. Olhem para a vida de José. As circunstâncias à volta dele eram favoráveis? Não eram. Olhamos para Daniel. Olhamos para o apóstolo Paulo, assim como para outros homens de Deus. As circunstâncias nunca lhes foram favoráveis. Mas a felicidade deles não dependia disso. E Deus continua a dizer-nos que a nossa felicidade não depende das circunstâncias que nos rodeiam. Mas depende da intimidade e da comunhão e da certeza de que Deus está no controle. Então é aí que nós temos que canalizar as nossas energias. O vigiarmos. Irmãos, Deus tem uma vontade. Se nós pegarmos na palavra de Deus, nós vemos que Deus tem vontade para o nosso relacionamento com Ele. Efésios, no capítulo 5, nós podemos procurar isso. Deus tem uma vontade para nós hoje, para com a nossa família. Procuremos, relacionamento com Ele. Romanos, a passagem que nós lemos, Romanos 12, 1 e 2. Nós podemos perceber verdadeiramente que intimidade que Deus quer ter connosco, para que nós possamos usufruir e perceber que a vontade de Deus ela é boa, agradável e ela é perfeita. Nós, se queremos ter um bom relacionamento com a nossa família, Deus também fala-nos acerca disso no capítulo 5,
de Efésios, se nós queremos ter um bom relacionamento com os nossos filhos e podermos aplicar na prática a vontade de Deus, nós podemos ver Provérbios 22:6 como uma série de ensino que nós temos ali acerca de como nós devemos lidar com os nossos filhos. A vontade de Deus como servos. E nós temos isso, Efésios 6, no capítulo 6, podemos ler acerca disso. O relacionamento que nós devemos ter uns para com os outros. A vontade de Deus, ela está aqui, irmãos. Agora, está nas nossas mãos decidirmos se queremos abraçar esse projeto ou não. É muito difícil, irmãos, quando nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Eu não estou a dizer de meses ou de anos, não. Façam uma retrospectiva de dias e possam ponderar e pensar assim. Que influência tem sido a sociedade e aquilo que o mundo oferece para a minha vida? Faça essa retrospectiva de uma semana só. Pensem como tenho alimentado a minha mente. Como é que eu tenho alimentado a minha mente durante estes últimos 5 dias? O que é que eu tenho priorizado para que eu possa estar mais fortalecido? Para que eu possa estar sóbrio? Para que eu possa estar atento? Estar vigilante? Como é que eu tenho alimentado a minha mente nestes últimos 5 dias? Qual tem sido a minha prioridade? Como têm sido as minhas atitudes perante a minha mulher, perante o meu marido, perante os meus filhos? Que atitudes é que eu tenho tido? Têm sido as atitudes que Deus quer que eu tenha? Nestes últimos 5 dias, irmãos. Que prioridade é que eu tenho dado à palavra de Deus? Que prioridade é que eu tenho dado à minha intimidade com Deus em oração? Nestes últimos 5 dias. Se nestes pontos que eu estou aqui, como por exemplo, com quem é que eu tenho me relacionado? Com quem é que eu prefiro me relacionar? Eu prefiro me relacionar e ter uma intimidade íntima com um indivíduo que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Eu não estou a dizer, irmãos, que nós devemos nos isolar do mundo e devemos viver fechados. Não, não é isso. Mas há coisas que a linguagem é diferente, irmãos. Eu não consigo ter uma linguagem com um crente em poder partilhar as experiências de Deus, em poder partilhar aquilo que Deus está a fazer na minha vida, com um descrente, porque ele não vai entender isso. O que eu tenho que fazer e a minha obrigação é falar-lhe do Evangelho, para que ele possa perceber nitidamente que existe um Deus Criador, existe um Deus que salva, através do Senhor Jesus Cristo. Isso eu tenho que fazer. Agora, eu não consigo partilhar outras coisas. Nestes últimos 5 dias, que prioridades é que eu tenho dado no meu relacionamento? Eu tenho priorizado o meu relacionamento com os meus irmãos ou eu tenho priorizado o meu relacionamento com pessoas que não têm nada a ver com as coisas de Deus, nem querem saber nada com as coisas de Deus? Irmãos, é uma decisão. O estar na vontade de Deus é uma decisão da nossa parte. Ou sim ou não. Ontem, quando eu... voltando outra vez àquela questão da alta definição, ontem, quando eu via essa senhora que ela sofria de anorexia e bulimia e ela foi a uma especialista e ela disse à especialista que de facto sofria de anorexia e essa especialista disse, olha, tudo bem. Ela é cantora, essa senhora que foi entrevistada, ela é cantora. E a especialista disse-lhe, tudo bem, agora tu tens é que escolher. Ou continuas nessa vida, ou então deixas de cantar. E connosco é igual, irmãos. Ou nós escolhemos a vida que queremos, vivemos à nossa maneira, fazemos as nossas escolhas, temos as nossas atitudes, não vamos experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não. Porque Deus tem uma vontade. É assim, irmãos, temos de ter noção de que para a nossa família Deus tem um plano A. Para o meu relacionamento com os meus irmãos, Deus tem um plano A. Deus não tem planos A, B, C, D, porque, infelizmente, se assim fosse na palavra de Deus, plano B, nós já com um plano,
já que o plano A, na palavra de Deus, em relação... Nós no Retiro de Casais falamos um pouco nisso. No meu relacionamento com a minha mulher, Deus tem um plano A. Se houvesse o plano B, C e D, imaginem já o plano A. É difícil da gente conseguir estar alinhado, quanto mais ter vários planos. E Deus, sabendo dessa limitação, porque o pecado limitou-nos, Deus estabeleceu um plano. E porque diz a perfeita, agradável e boa. A perfeita, não diz as perfeitas. É a perfeita para cada área da nossa vida. O meu relacionamento com os meus irmãos. Há uma vontade. Vamos estudar. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Se é essa área que é a minha fraqueza, então eu vou procurar. Estou disposto a abraçar o projeto de Deus para a minha vida? Então qual é a minha fraqueza neste momento? A minha fraqueza neste momento é o meu relacionamento com os meus filhos. Então eu quero abraçar o projeto de estar na vontade de Deus. Ok, então eu vou ouvir Deus. Primeiro eu vou estar sóbrio. Não me vou deixar transformar, nem vou me deixar moldar por aquilo que muitos especialistas, que a vida deles está de pantanas e eles vêm dizer isto e aquilo. Não. Não me vou deixar transformar por isso, mas eu vou ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Se a minha fraqueza e se a minha área é o orgulho, então eu vou ver o que é que Deus tem para me dizer acerca disso. A minha sobriedade e a minha vigilância é para a minha vida. Irmãos, não é fácil, como é óbvio, mas dá um gozo tremendo quando nós abraçamos este projeto. Abraçar este projeto significa ter paz, significa ter harmonia com Deus, significa segurança. Segurança. É muito difícil nós vivermos e é muito complicado vivermos uma vida insegura, viver uma vida sem paz. Irmãos, não há nada que seja mais triste do que nós vermos um guerreiro de Deus sem paz, sem alegria, inconstante, quando tem um potencial e tem um tesouro enorme nas mãos para poder usar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos perceber de que a nossa vontade é completamente contrária à vontade de Deus. A nossa vontade, ela geralmente, mas se nós estamos a pensar de que a nossa vontade, ela está equiparada com a vontade de Deus, esqueçamos isso. A nossa vontade geralmente leva-nos para um lado e a vontade de Deus é assim. Por isso, irmãos, o que é preferível? Estar na nossa vontade, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, ou poder gozar da boa, da agradável e perfeita vontade na nossa vida? A escolha é nossa, irmãos. É um projeto que nós temos que abraçar na nossa vida. E temos que estar dispostos a ouvir. E ouvir não é ler e fazer as coisas à nossa maneira. É ouvir e obedecer. Era isso que Deus queria que Adão e Eva fizessem. Que ouvissem e obedecessem. Eles ouviram, mas não obedeceram. E nós ouvimos. O que vocês vão fazer a partir daqui com aquilo que ouviram, a responsabilidade é vossa. A responsabilidade é minha. A partir do momento que eu leio a palavra de Deus e Deus diz-me assim, olha, isto e isto está mal na tua vida. Tu tens isto e isto para poderes ser transformado, para poderes corrigir. E depois então eu vou fazer o resto. Temos um campo aberto para Deus poder operar no meu querer e no meu efetuar. Nós abrimos este campo a Deus. Temos a nossa vida aberta para Deus poder trabalhar essa área da nossa vida. Então se temos isso, estamos a dar passos para podermos experimentar esta que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria terminar com este versículo em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8. Filipenses 4, 8. E a palavra de Deus diz-nos assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Possamos ler bem, nisso pensai, porque se nós de facto a nossa mente estiver direcionada neste sentido, certamente
será um bom caminho para nós podermos nos chegar a Deus e dizer: olha, Senhor, eu quero usufruir daquilo que Tu me deste. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e não nos esqueçamos que estar na vontade de Deus é um projeto de vida, e é muito triste quando nós não abraçamos esse projeto, onde temos todas as riquezas que Deus preparou e tem para nos dar e para nós podermos viver essas riquezas hoje. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não sei se fui explícito, como diz a minha Raquel, que o Senhor me tenha ajudado. Texto, pode ser? É rápido. Eu há dias estava mexendo nos meus papéis e encontrei esta revista, que acho que já não existe, mas não. Senda do Cristão. Ainda existe. É. Saia de longe a longe. Pois esta é de 1983. Mas ainda existe. É. E na última página tem um texto que diz: perfeita harmonia. E eu vou ler rapidamente. Se a menina, diante do piano, tentando em vão colocar os seus dedos sobre as notas, pudesse ter alguém que a ajudasse, talvez conseguisse a perfeita harmonia. Vamos supor que alguém colocasse a sua mão hábil e carinhosa sobre a sua, orientando os seus dedos às notas certas. Que diferença teria feito? Existe um que pode fazer isso por nós. É o Espírito Santo. O que depende de nós é resolvermos permitir que Ele nos ajude ou não. Um estranho certa vez entrou na linda Catedral de Freiburg e pediu permissão para tocar o seu famoso órgão. O organista encarregado recusou a princípio, mas depois de alguma conversa e talvez uma gratificação, permitiu que tocasse. Os dedos do estranho deslizavam sobre as notas, extraindo do instrumento a música mais maravilhosa. Tanto que o organista, comovido, perguntou-lhe: posso saber o seu nome? E ele disse: Mendelssohn. Respondeu o visitante que era realmente o famoso compositor. E pensar que eu recusei ao Senhor, respondeu o organista. Como Mendelssohn queria tocar aquele órgão assim, o Espírito Santo deseja produzir música em nossos corações e em nossas vidas. E, infelizmente, quantas vezes nós o impedimos? Quantos de nós, ao recordarmos a nossa vida terrena, de dizer... Quantos de nós, ao recordarmos a nossa vida, teremos de dizer em autocondenação as mesmas palavras do organista e pensar que eu recusei ao Senhor? Vamos despertar do nosso sono, vamos buscar graça para nos lançar fora todos os impedimentos ao controle total do Espírito Santo sobre nós. Vamos deixar de entristecê-lo, sendo desatenciosos ao seu ministério, indiferentes àquele a quem Ele deseja fazer tudo aos nossos corações. Então, Ele poderá novamente encher-nos de alegria. Poderemos mais uma vez beber da água da comunhão e o poder que faltava será novamente sentido em nossa vida e em nosso testemunho. A oração será apreciada e considerada um privilégio maravilhoso. Teremos prazer em estudar as Escrituras e os nossos olhos estarão abertos para as suas coisas maravilhosas. Eu penso que foi a propósito. Deixemos que o Senhor toque a nota que Ele quer em nós e certamente a música que se vai ouvir será completamente diferente. Será para o louvor da sua glória e será para a bênção daqueles que nos rodeiam. Por isso, graças a Deus pela palavra do Senhor e que ela não volte para Ele vazia, mas faça a obra em cada um de nós. Vamos terminar com a oração e ali o Jorge vai terminar. Pode ser?
Vamos ficar de pé, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possas abençoar os nossos corações, Senhor. Possamos usufruir daquilo que ouvimos e da maneira como tu usaste o teu ser para transmitir, Senhor. Senhor, que nos possamos deixar constranger pelo teu amor, Senhor, para que nos deixemos usar por ti, Senhor, fazendo a tua vontade que está revelada na tua palavra, Senhor. Tu nos ajudes em tudo, Senhor, tu nos abençoes, Senhor. Ajuda-nos no resto deste dia, Pai, e toca os corações que aqui tiveram a ouvir a tua palavra, Senhor, para que, se ainda não te receberam, se ainda não nasceram de novo, Senhor, tu possas fazer essa obra, Senhor. Pedimos por tudo e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O culto está terminado, irmãos. Aqueles que